Olá! O Cabeceira de hoje recebe o historiador Carlos Castro. Ele fez uma pesquisa sobre a chegada do protestantismo no Brasil e no Ceará, que resultou no livro Fragmentos da História do Evangelho no Ceará. Tudo bem, Sr. Carlos Castro? Tudo ótimo. Essa pesquisa durou cerca de 2 anos e meio, não é isso? E o que te levou a fazer essa pesquisa? Essa pesquisa, ela realmente durou a partir de 2009, e com a necessidade que a gente tinha de fazer a história da igreja ser conhecida, eu me embrenhei na pesquisa dessa história, entrando nos cartórios, indo no arquivo público do Estado, na Biblioteca Pública Menezes Pimentel, no Instituto da Prainha também, que tem muitos documentos antigos ainda dos primeiros moradores de Fortaleza. Enfim, então essa pesquisa durou em torno de já quase 3 anos, na verdade quase 3 anos, para que a gente pudesse encontrar os primeiros personagens, a história dos primeiros personagens que fizeram parte da história do protestantismo aqui no estado do Ceará, já que a gente aborda a questão do protestantismo já em solo brasileiro, né? E quais foram os principais episódios, né, que aconteceram na chegada do protestantismo, tanto no Brasil, porque vai passar pelo Brasil, né, e aqui no Ceará? Isso. Então, o protestantismo no Brasil, ele já vem desde 1557, quando na ilha de Vilegainon, no Rio de Janeiro, aconteceu o primeiro culto cristão no Brasil. Esse culto, ele foi feito pelos calvinistas, que vieram em uma expedição comandada por Vilegainon, Dura de Vilegainon, e esse Vilegainon, ele, ao receber esses crentes, que eles vinham da França, né, os calvinistas, eles, na data de 27 de março de 1557, realizam esse primeiro culto, lendo aqui nas Américas, né, porque a gente pode até dizer que foi o primeiro culto nas Américas. Eles leram o Salmo de número 27 e o versículo 4, que diz que uma coisa pedirei ao Senhor e ao buscarei, né, que possa morar todos os dias na casa do Senhor e habitar na sua casa para sempre. Então essa foi a primeira mensagem bíblica lida em nosso país em 1557. E no Ceará, como é que se deu esse processo? Aí no Ceará, por exemplo, depois que a gente encontrou essa pesquisa lá no Rio de Janeiro, então no Ceará, o primeiro pastor protestante que esteve aqui é um botânico chamado de George Gardner. Ele desembarcou lá no Aracati em 1836. Esse cidadão inglês, eu descobri que ele era protestante porque quando ele saiu do Aracati e chegou no Icó, na casa dele, habitualmente, muitas pessoas o visitavam. E um certo pároco o visitava bastante e houve um diálogo entre eles. E nesse diálogo o padre perguntou para ele, porque ele tinha muita curiosidade sobre a Inglaterra e tal, e perguntou para ele qual a religião que ele tinha sido batizado. Aí o George Gardner falou para ele, não, eu sou protestante. Aí o vigário disse assim, quer dizer então que o senhor é pagão, né? Porque havia realmente uma diferença, por exemplo, o catolicismo e o protestante já naquela época não se davam assim muito bem, né? Havia assim uma diferença que não é isso a nossa questão de tratar da parte de cunho doutrinário, mas de história. Então eu tive a felicidade de encontrar esse primeiro estrangeiro que esteve no Ceará, né? George Gardner, em 1836, lá no Icó, com esse diálogo importante para a história. E sobre a primeira Bíblia, né? Quem trouxe a primeira Bíblia?
aqui para o Ceará. As primeiras Bíblias que chegaram no Ceará, elas vieram por um cidadão que era lá de Pernambuco, que era o Guerrinha. Esse Guerrinha, ele era um comportor de Bíblias. Para que ele chegasse aqui no Ceará, primeiramente veio a Igreja Presbiteriana do Brasil. Essa igreja, ela chegou no Rio de Janeiro em 1557 com Asbel Green Simonton, e os Estados Unidos enviaram para Pernambuco o Rockwell Smith. Smith, ele chegou em 1883 em Pernambuco e ele resolveu trazer esse evangelho para Natal, para Maceió, e aí ele veio até o Ceará. Então, ele esteve aqui no Ceará em 1875. Com a chegada dele, ele fez um culto numa colônia inglesa, aqui em Fortaleza, e daí é que ele vai enviar esse comportor de Bíblia, por nome de Guerrinha, que foi quem povoou aqui as primeiras Bíblias vinda através da Igreja Presbiteriana do Brasil, já nessa data de 1875. Após o Rockwell Smith deixar aquela semente plantada aqui em Fortaleza, ele retorna para Pernambuco e vai enviar o Odloff. A pronúncia, não sei se é essa, né? O de Lassey, Odloff. E esse pastor presbiteriano vai fazer o primeiro culto evangelístico em Fortaleza, na Praça dos Mártires, né? Aqui em frente à Santa Casa de Misericórdia, é um passeio público. Ali ele faz o primeiro culto ao ar livre aqui em Fortaleza, na data de 1881, 82, que vem acontecer esse primeiro culto aqui em Fortaleza, ao ar livre. A presbiteriana é uma das mais antigas, ou é a mais antiga igreja evangélica do Brasil? Na verdade, por exemplo, a presbiteriana, ela já chegou aqui no Brasil em 1859 com a vinda do Asbel Green Simonton, né? Que inclusive faleceu muito novo, mas deixou uma semente maravilhosa. E antes da presbiteriana, nós tivemos aqui a metodista episcopal. A metodista episcopal, ela chega em 1836. E a metodista episcopal, ela vai trazer o Daniel Paris Kidder, que esse Daniel Paris Kidder, ele vem a Fortaleza, ele desembarca na Praia Mansa, isso em 1839. Sobre o seu desembarque, o historiador Barão de Stuart fala da forma como eles desciam daquela embarcação, como eles eram pegos ainda uma parte em torno de 5, 6 metros ali do mar, né? E ele descreveu um pouco daquela história, que possivelmente a gente vai comentar um pouquinho dela, de como acontecia esse desembarque nesse período, hein? Então, o livro é fragmentos da história do Evangelho no Ceará, né? E aí você perguntou sobre a primeira Bíblia, a gente fala do Guerrinha, que realmente foi esse comportor de Bíblias, e a primeira Bíblia por exemplo, que eu tomei conhecimento em Itapajé, que é a cidade central, onde nasceu o protestantismo assembleiano, né? Já em 1885, eles já ganharam o primeiro itapajéense para Cristo, que é o Ricardo Alves Carneiro. Então esse foi o primeiro lá na cidade de Itapajé. E ali naquela região, em 1902, na casa onde nasceu o protestantismo assembleiano, que é na casa de Raimundo de Sales Gomes, ele já tinha uma Bíblia desde 1902. Né? Então mostra pra gente o livro, pronto. Fragmentos. Esse livro aqui, ele, na verdade, ele levou em torno de 3 anos para ser concluído. Ele traz toda essa história do protestantismo aqui no nosso estado, aproveitando, fazendo uma recapitulação total, desde o primeiro culto em 1557 até a chegada dos presbiterianos aqui em Fortaleza, que foram aqueles que abriram a porta para que chegasse à Assembleia de Deus, né? Porque a Presbiteriana do Brasil, ela em 1903, ela vai ter
a Presbiteriana Independente, que vai sair da Presbiteriana do Brasil. Em 1903 ela nasce em São Paulo. Em 1904 ela chega aqui na casa do Cândido Olegário Moreira. E aí ele vai dar seguimento a esse processo histórico. Ok, muito obrigada pela sua presença. Cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima. TV Assembleia, a TV do nosso povo.